Olá pessoal, tudo bem? Sou Evaldo, sou fisioterapeuta do CAE do Guarani. Estou aqui para mais um vídeo dando sequência no nosso canal do YouTube, CAE em Casa Guarani. Hoje eu vou falar sobre a importância do sono, falar um pouquinho sobre o sono, explicar um pouquinho como que funciona a fisiologia e a importância do sono, no nosso dia a dia. Então, o sono, às vezes as pessoas acham que o sono é uma hora desperdiçada, do nosso dia a dia. Mas não, o nosso sono é a hora mais, digamos que seria a hora mais importante do nosso dia. Por quê? É a hora que a gente está recuperando, reorganizando o nosso corpo, A gente está colocando o nosso corpo em ordem devido àquilo que a gente fez durante o dia. O nosso sono, mesmo que a gente esteja ali parado, deitado ali, descansando, nosso sono, aliás, ele é muito ativo e dinâmico, porque os nossos órgãos, o nosso sistema estão todos em movimento, estão todos trabalhando. Tanto que a gente tem o nosso metabolismo basal, porque mesmo parado, a gente tem o nosso consumo de energia, a gente está gastando energia. E esse consumo de energia, mesmo parado, é o nosso consumo básico, de energia, a gente dá o nome de metabolismo basal. O nosso sono, ele afeta tanto a parte física quanto a nossa parte mental. Se você não tiver um sono bom, uma noite de sono boa, você vai ficar cansado no outro dia, vai estar indisposto, vai estar com o corpo fadigado, Também na parte mental, você não vai raciocinar bem, você pode ter esquecimentos, Não vai ter um bom cognitivo, sua cabeça não vai ficar boa, Se você não tiver uma noite de sono boa. Vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono. O que seria fisiologia? Fisiologia é como que funciona o sono, o que acontece durante o sono. Quando você dorme, o que acontece? Acontece uma diminuição da consciência, ou seja, você pensa menos, seus neurônios, sua cabeça trabalha menos, Mas não deixa de funcionar, está tudo em funcionamento. Mas devido à queda da consciência, isso irá causar um descanso no seu cérebro, no seu sistema nervoso. Tem uma queda dos movimentos, diminuição dos movimentos músculo-esqueléticos. Seus músculos vão parar de trabalhar e, consequentemente, um descanso, uma regeneração do seu sistema músculo-esquelético. Uma lentidão do metabolismo, ou seja, durante o dia seu metabolismo estava em alta, à noite, durante o sono, tende a cair, diminuir. Ou seja, para vocês terem uma ideia do que acontece no metabolismo, seria como se você pegasse um balde de água e balançasse ele. Aquela água ali vai ficar toda agitada, E se você colocar o balde ali no cantinho, aos poucos a água vai normalizando, vai acalmando até ficar paradinha, Isso que acontece. Seu corpo durante a noite tende a descansar, parar e regularizar. O sono, como eu falei bem no início, ele tem uma função restauradora e também tem uma função muito importante que é de consolidar a memória, ou seja, estudantes, pessoas que trabalham com a memória, até mesmo quem trabalha com o corpo, não pode deixar de ter uma boa noite de sono, porque aquilo que você fez durante o dia, o seu cérebro, a sua memória será consolidada na noite de sono. Enquanto você está dormindo, o seu cérebro irá consolidar aquilo que você fez durante a noite, os seus estudos, as suas tarefas serão consolidadas à noite, durante o sono. Nosso sono, ele tem duas fases. A fase não REM e a fase REM. Essa fase não REM, ela é subdividida em 4 estágios, Que é o estágio 1, 2, 3 e 4, e logo em seguida vem a fase REM, que é uma fase extremamente importante do nosso sono. Essa fase 1
é aquela transição do acordado para sonolência, né? Para dormir. Quando você caiu no sono. Isso aí dura entre 5 a 10 minutos. A fase 2 já é tipo um sono mais profundo. Ali já acontece um relaxamento muscular, né? Já acontece uma diminuição da consciência. A fase 3 já é mais profunda. Ali nessa fase 3 já começa a acontecer uma diminuição da frequência respiratória, diminuição da frequência cardíaca, já começa a aprofundar bem mais o sono. Os sistemas, né, já começam a sofrer alterações. A fase 4 já começa a ter além já começa a ter algumas alterações hormonais, né, na fase 4. Começa a ter algumas alterações hormonais, além de baixar mais a frequência cardíaca, baixar mais a frequência respiratória, e você entra mais num estado de sonolência mesmo. Você aprofunda muito no sono. E logo vem a fase REM. O que é a fase REM? É onde ali começa você começa a observar irregularidades na frequência cardíaca e frequência respiratória. Além de lentas, ela começa a ficar irregulares, começa a apresentar... é nessa fase que você começa a ter os sonhos, né? Que você tem sonhos, você começa a ter movimentos irregulares, espasmos musculares na fase REM. E é nessa fase onde você tem uma dificuldade de despertar. Na fase 3 e 4 da fase não REM, a gente chama de fase delta. Nessa fase delta, ela é uma fase muito importante porque a gente fala que é nessa fase que onde há a liberação do hormônio do crescimento, e a produção e liberação do hormônio do crescimento. Então é muito importante para jovens, né? Crianças, dormir bem, e também adultos, muito importante também, por causa dessa fase onde há a liberação do hormônio de crescimento. Como que... vamos falar um pouquinho da arquitetura do sono. O que pode atrapalhar o sono? O sono pode ser atrapalhado por alimentação, tipo, se você for dormir, fizer uma alimentação muito pesada, comer tipo, jantar e logo ir dormir, isso pode atrapalhar um pouco o seu sono. Alguns alimentos ricos em cafeína, tipo alguns refrigerantes, o café mesmo, né? Chás, alguns chás também tem muita cafeína, isso pode atrapalhar. E alguns medicamentos também atrapalham muito, né? O sono. Alguns medicamentos, tipo antidepressivos, podem extinguir a fase REM da pessoa que faz o uso desse tipo de medicamento. Tipo, a pessoa pode não conseguir mais ter esse sono profundo, atingir a fase REM. Ou seja, não tendo um sono profundo, ela pode ter várias consequências, né? Como eu falei, não é na fase do sono profundo lá que tem que você vai ter a consolidação da memória, né? Então ela pode ficar prejudicada, ter dificuldade até de memória por não ter um sono profundo. Antidepressivos, né? Falei que atrapalha o sono REM, a fase mais profunda do sono. Fumantes pode ter o sono bem debilitado, porque fumantes pode acordar de 2 a 3 vezes durante a noite devido à abstinência de cigarro. Pessoas dormindo, o organismo pode sentir a falta da nicotina e elas acordam com vontade de fumar.
porque o organismo sente a falta e ela acorda com vontade de fumar. Isso é pessoas que têm fumantes em extremo, né? Sente muita vontade de fumar. Pessoas que dormem em lugares muito quentes também podem atrapalhar o sono, porque essa última fase do sono, a fase REM, ela tem uma dificuldade a pessoa que quando atinge essa fase, ela tem uma dificuldade de controlar a temperatura do corpo. O sistema de termorregulação do corpo fica deprimido. Então, se ela já estiver no lugar quente, com o sistema de termorregulação deprimido, ela vai sentir mais calor e vai ficar acordando toda hora com aquele mal-estar, entendeu? Quanto aos sonhos, né? Tem muita gente que fala, eu não sonho, eu sonho. Outras falam que sonham todo dia. Umas pessoas falam que, eu sonho uma vez por semana. Isso pode ter a ver com o sono de má qualidade. Por quê? Como eu já disse, é na fase REM que acontecem os sonhos. Se você chegar nessa fase REM, você vai sonhar. Ou seja, você vai produzir alguns pensamentos, fazer uns links com alguma coisa que você pensou. Pode ser naquele dia anterior ou algum dia que passou, né? Mas você vai sonhar. E porque em média, se você tiver uma noite de sono bem dormida, você pode ter até 2 horas de sonho naquela noite. E se você não chegar nessa fase do sono, você não vai ter o sonho, né? Você vai ficar com a noite de sono bem deprimida, né? Bem deficitária, porque você não dormiu bem. E também uma coisa que afeta o sono também é o uso de aparelhos luminosos, né? Tipo televisão, celular, lâmpadas muito claras no quarto ou próximo, né? Porque se você estiver usando aparelhos luminosos, você vai estimular uma glândula que se chama glândula pineal através do nervo óptico. Você vai estimular nessa glândula, e essa glândula vai produzir menos melatonina, que é um hormônio que dá a sensação de sono na gente. Se você tem sono, é porque você está com a melatonina em alta, né? Você está produzindo muita melatonina ou na quantidade adequada. Se você fica com muita luminosidade, ou você tem o hábito de deitar na cama e usar o celular, ou dorme com a televisão ligada, isso não é bom, porque você vai estimular a sua glândula pineal, irá aumentar a produção, diminuir a produção de melatonina e vai ter um sono dificultado. Talvez na hora que você for dormir, você não vai conseguir, porque a sua melatonina está baixa e você não vai conseguir dormir, ok? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Então, a importância do sono. Sempre que vocês deitarem para dormir, tentem relaxar, fazer uma respiração bem adequada. Isso é muito importante também, porque uma respiração bem profunda, suave, durante assim que vocês deitarem, ajudam a estimular o sistema nervoso autônomo, né? Que tem ali uma associação com o sono, né? Então, ao invés de ficar mexendo no celular, vendo televisão, deitem para dormir, concentrem na respiração, que vocês irão ter uma noite de sono bem bacana. Evitem comidas pesadas, cafeína antes de deitar e sempre relaxar bastante para dormir, ok? Isso foi o meu assunto de hoje, meu tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixem nos comentários. Dá um joinha pra gente lá no vídeo. Compartilhem, né, com seus colegas. Se vocês tiverem gostado, né? E qualquer coisa, pode deixar nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus. Não esquecendo das medidas, né, que a gente tem que seguir. Manter o isolamento social, usar o álcool em gel, lavar sempre as mãos com água e sabão.
vamos fazer a nossa parte para essa pandemia passar bem rapidinho, tá ok? Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau!